E o nosso GC é o seguinte, eu já jogo essa pergunta para vocês. São Paulo vence o Palmeiras por 1-0. Poderia ter sido mais? Eu já adianto para quem assistiu a partida e para quem não assistiu também que o São Paulo de fato criou mais, principalmente no segundo tempo. Dorival Júnior conseguiu driblar ali suas dificuldades, os desfalques, acabou perdendo inclusive mais jogadores. A gente vai acompanhar qual que é a situação do Caleri, do Luciano, do próprio Alan Franco, mas já jogo para vocês, começando por você, Lavieri. O São Paulo poderia ter feito mais, desperdiçou muitas chances. Teve um lance ali do Caleri em que ele praticamente fez um gol, conseguindo se livrar do melhor goleiro do Brasil e um dos melhores zagueiros em atuação hoje no futebol brasileiro, que é o Gustavo Gomes. São Paulo desperdiçou muitas oportunidades, poderia ter saído com uma vantagem ainda maior? Sim, São Paulo poderia ter saído com uma chance, com uma vantagem maior, especialmente considerando o histórico de mata-matas aí, né, de São Paulo e Palmeiras. A gente sabe que o São Paulo jogando no Allianz tem grandes dificuldades. Já foi para lá com uma vantagem maior e viu o Palmeiras reverter. Então, realmente, assim, o São Paulo obviamente tem que comemorar a vitória. Foi uma vitória merecida, mas poderia ter sido demais. Poderia ter sido demais por esse lance que você falou do Caleri, que deu um chapéu no Everton, ia ser um gol de placa, e depois um outro do Wellington Rato, que ele chutou com o gol praticamente aberto e o Luan estava em cima da linha. Então, só aí são duas chances claríssimas, sem contar o gol, que no final o gol foi a chance menos clara de todas. E teve o desvio do Luan e entrou, mas as outras duas chances eram até mais claras do que o próprio chute do Rafinha que acabou entrando. Verdade que o Palmeiras jogou ali 20, 25 minutos e depois abriu mão completamente do jogo, muito por mérito do São Paulo também, mas o Palmeiras simplesmente, não, quando tinha a bola, não conseguia criar. O Veiga numa partida ruim, o Dudu numa partida ruim, contrapartida o São Paulo estava com sangue nos olhos, a gente pode dizer assim, né? Caio Paulista jogando bem, Nestor, tudo lá, e o Rafinha indo bem, correndo. São Paulo me pareceu um pouco nervoso no começo, reclamando bastante com a arbitragem. O Gabriel Neves chegou até a dar uma peitada no Braulio ali, mas em geral o São Uhum. Paulo foi melhor por uns 70 minutos, mereceu a vitória e podia ter vencido por mais, sim. É uma vantagem importante, mas eu diria que não tem nenhum São Paulino 100% confiante para esse jogo de volta, por conta do histórico, por conta do que é São Paulo e Palmeiras lá no Allianz Parque, viu, Gabi? Sem dúvida, é uma vantagem muito magra e o Palmeiras no Allianz é absoluto e dá muito trabalho para qualquer time. Para o São Paulo, pelo histórico, você tem razão, isso tem se provado ainda mais. Agora, Ilan, a gente está falando sobre um Palmeiras que não soube aproveitar as oportunidades que teve. O Lavieri falou até em deixar um pouco o jogo de lado, em alguns jogadores que não conseguiram entregar o seu melhor. A gente sabe que esse time do João Martins e do Abel Ferreira teve alguns desfalques também. Qual que é o peso dessas ausências? O Palmeiras, de fato, vive esse momento instável, que, na minha opinião, é o momento de maior instabilidade, né, nessa era Abel Ferreira. A gente não viu o Palmeiras perder muito, ou empatar muito, ou perder em casa ou fora de casa, e agora a gente começa a ver algumas instabilidades, né, algumas partidas em que o time desliga um pouco. Isso tem a ver com a longevidade mesmo do trabalho, então essa oscilação é natural ou não? É o peso de não se ter um banco de reservas à altura do time titular. Eu acho que um pouco de cada coisa, viu, Gabi? Não dá pra gente colocar tudo na conta dos desfalques do Palmeiras, né? Que aconteceram hoje. Não vou dizer que são desfalques pontuais. O Palmeiras já teve outras partidas também com esses desfalques, ou com alguns outros, ou com Uhum. menos desfalques, ou com um pouco mais de desfalques, né? Mas dá pra gente considerar já uma oscilação bastante marcante, vamos chamar assim, nessa temporada. A gente não tem conseguido manter aquela regularidade, aquele desempenho, muito mais até do que os resultados, que eram quase sempre imexíveis, imutáveis. O Palmeiras vencia quase todos os jogos, mesmo quando não jogava bem, dava um jeito de conseguir um gol salvador no fim de cada partida, principalmente na temporada passada, enfim, ao longo das últimas temporadas. E se você olhar o desempenho do Palmeiras, além dos resultados, o desempenho, de uma certa forma, ilustra ou justifica que as vitórias não tenham sido mais tão seguidas, né?
O Palmeiras não tem conseguido, essa é a verdade, manter o padrão, manter a regularidade e aquela consistência que tinha até 2022 e numa parte do começo de 2023. Colocar apenas nos desfalques ou na suposta falta de plantel, que eu acho que não é o caso. O Palmeiras não perdeu tanta gente assim, perdeu o Scarpa, mas continua com um grupo fortíssimo. Colocar apenas nisso eu acho que é simplista demais. Tem alguma coisa acontecendo, né? Há talvez algum esgotamento do esquema de jogo do Abel Ferreira, e o Palmeiras está passando sim por um momento que já é muito mais do que uma simples oscilação de 1, 2 ou 3 jogos. Se você pegar, não tenho aqui a estatística na mão, mas se você pegar os últimos 10 jogos do Palmeiras, não sei se ganhou mais do que 5 desses últimos 10 jogos. Então está passando por um momento 5 perdeu 3. preocupante. Pois é, nos últimos 5 perdeu 3, né? E para adversários que não perderia em tempos recentes. Então, acho que o Palmeiras tem que se preocupar, sim, né? Tanto no Campeonato Brasileiro, onde já está bem afastado do líder Botafogo, quanto na Copa do Brasil, onde acaba de perder o jogo de ida e poderia ter perdido até de mais de um gol de diferença.